Olá, tudo bem? Como estão? Então, estamos aqui de volta mais uma vez para o nosso encontro, nossa aula. E aí na nossa última aula, nosso primeiro encontro, nós vimos um pouco sobre a importância de estudarmos história, os objetivos de estudarmos a história, em que a história nos ajuda, principalmente na nossa vivência em sociedade, na formação da nossa identidade, para que nós possamos nos entender qual o nosso papel, qual a nossa função na nossa sociedade, onde vivemos. E logo após aquela explicação que nós tivemos, eu concluí passando uma atividade para vocês, uma simples atividade de 4 questões, onde serviu para que nós pudéssemos resumir um pouco tudo aquilo que nós vimos. Então, eu vou comentar um pouco sobre as questões. A primeira questão perguntou o que é a história. Então, nós vimos durante a nossa primeira aula que história é a ciência que estuda as ações humanas no tempo e no espaço. Então, isso seria uma definição, uma resposta. E aí nós vimos por quê. Nós vimos que a história ela não vai estudar só o passado. O objeto de estudo da história não é somente o passado, mas são as ações humanas. O que o ser humano fez no decorrer do tempo e do espaço. Ou seja, o que o ser humano fez no tempo, em determinado período e em determinado lugar. Então é isso que a história estuda e as consequências disso para o cotidiano, para a sociedade. Depois, na segunda pergunta, nós vimos sobre a importância de estudar história. E aí nós refletimos muito bem isso na nossa primeira aula, quando nós vimos que a história nos ajuda a entendermos, ou seja, a nos entender, a formar a nossa consciência. A história vai nos ajudar a confrontar ideias, vai nos ajudar a nos posicionarmos, a entendermos a realidade do nosso cotidiano. A história vai nos ajudarmos também a termos um pensamento crítico. Então, a importância de nós estudarmos história se fundamenta de forma bem resumida nesses pontos. Nos ajuda a termos uma consciência crítica, nos ajuda a nos entendermos, a termos um pensamento voltado para a realidade social e aquelas outras reflexões que nós fizemos lá na primeira aula. Depois, eu perguntei a vocês sobre os conteúdos do ano anterior, do ano letivo passado. Quais eram os assuntos que vocês lembravam? Por que é importante? Porque durante esse período, esse primeiro semestre, esses primeiros 6 meses de aula, nós vamos fazer uma revisão de tudo aquilo que nós vimos, que vocês estudaram, de uma forma bem resumida, no ano passado. Então, se você respondeu lá a atividade dizendo que não lembrava o que aconteceu, o que você estudou, não se preocupe, porque nós vamos fazer um breve resumo, interligando com os assuntos do próprio deste ano, mas que de certa forma ajude a vocês a entenderem melhor. Porque nós sabemos que ano passado foi algo assim muito novo para todos. Essa realidade de aula remota, essa questão de atividades online, virtual, presença virtual dos professores. Isso de certa forma, nós podemos dizer que ninguém estava preparado para isso, para enfrentar essa realidade no ano passado. Então este ano, como nós já temos a experiência do ano passado, então nós já podemos caminhar de forma mais firme, de uma forma mais segura. Depois, na outra pergunta, eu perguntei a vocês quais eram as dificuldades de vocês com a disciplina. Eu queria que vocês me respondessem, através daquela atividade, quais dificuldades que vocês têm com a disciplina de história. Por exemplo, eu não consigo entender bem os assuntos, eu não consigo acompanhar a sequência dos assuntos. Então eu queria que vocês expusessem isso. Quais as dificuldades que vocês têm com a disciplina de história? Porque com certeza vocês têm dificuldades também com outra disciplina. Então no nosso caso, disciplina de história, quais eram as dificuldades que vocês tiveram ou que vocês têm em entender a disciplina?
Então, essas 4 perguntas são fundamentais para que nós possamos trilhar o nosso novo ano letivo de 2021. Porque em cima dessas dificuldades de vocês é que eu vou me organizar como já estou para atender a estas necessidades, para que ao longo deste ano letivo de 2021 nós possamos superar algumas dificuldades, algumas barreiras do ano anterior e começarmos a trilhar as nossas próprias deste ano. Por isso eu quero destacar alguns pontos importantes, como por exemplo a participação. A participação de vocês durante as aulas, respondendo às atividades e enviando, não só a mim, mas aos demais professores também, é de muita importância, porque somente a partir disso é que nós podemos acompanhar e ver o desenvolvimento de vocês. Por mais que tenhamos dificuldades durante todo esse ano letivo, dificuldade de acesso, dificuldade de tempo para estarmos participando das aulas, mas entendam, nós todos temos que superar os nossos desafios e as nossas dificuldades. Então vamos fazer uma meta, vamos traçar um objetivo para este ano. Vamos ser mais fortes do que a nossa melhor desculpa. Imagine aí agora qual é a sua melhor desculpa que você pensa, que você tem aí para não estudar. Eu não vou estudar por conta disso, por conta daquilo outro, por esse ou aquele motivo. Então, traça um objetivo para você. Seja mais forte do que essa melhor desculpa sua. Certo? E aí, eu conto para vocês uma espécie de uma fábula. Que em uma floresta haviam 3 leões, e nós sabemos, pela tradição, pelos mitos, que o leão é o rei da floresta. E aí então, uma águia que existia na floresta, muito sábia, ela disse: vamos fazer o seguinte, vamos resolver quem vai ser, porque os 3 não tem como. Então vamos fazer o seguinte, ali tem uma montanha muito alta. Aí marcaram um dia, se o primeiro leão que chegar lá em cima, esse será o vencedor, será o rei da floresta. O dia marcado, todos os animais estavam lá. E aí, quando deu a largada, os 3 leões saíram. Um correu muito mais rápido que os outros 2. Chegou em certo ponto, parou para descansar. A águia chegou perto dele e disse: você já cansou? Olhe o pouco que você já percorreu, olhe para trás. Agora olhe para frente, a quantidade de tempo que ainda, de espaço que para você percorrer. Se você já se cansou aqui, você acha que vai conseguir chegar lá em cima? Desista. E a águia começou a colocar dificuldades e o leão disse: é verdade, eu vou desistir. E desceu. O outro leão chegou no meio do percurso, no meio do trajeto lá do caminho, parou para descansar. E aí a águia disse novamente: ei, você viu que já desistiu um? Modéstia à parte, mas ele era mais forte que você e desistiu. Você acha que vai conseguir chegar lá em cima? E começou novamente a colocar conversas. O leão disse: é verdade, eu vou desistir. Desceu. Um único leão continuou. E ele saiu. Parou um pouquinho para descansar. Quando ele parou, a águia veio: ei, você viu que já desistiram 2? Aqueles 2 eram mais fortes que você. Você acha que vai conseguir? E o leão não olhava para ela, só seguia. Ele chegou no topo, venceu. Quando ele retornou, os animais todos esperando para aclamar ele como rei. E aí algum deles perguntou: como foi que você conseguiu não ser desmotivado pela águia? Perguntaram, ele não respondia. Até que ele fez. Ou seja, ele disse que não ouvia. Bem, assim somos nós nesse novo ano letivo. Nós temos que, de certa forma, ser como esse leão. Ser surdos a toda desculpa, a todo comodismo, a toda preguiça, a toda dificuldade e olharmos para o topo, ou seja, olharmos para o nosso objetivo. Então, por isso, como diz Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Quando nós falamos em mundo, não é só o mundo todo, o planeta Terra.
você pode começar a mudar o seu próprio mundo, o mundo do seu eu, o mundo dos seus pensamentos, o mundo da sua vida, da sua família. Então veja na escola, entenda, veja na escola, veja na educação uma porta aberta para o seu futuro e para alcançar os seus objetivos. Então, para esta semana, né, como resultado desta aula de hoje, dessa revisão, dessa resposta das atividades, eu peço que vocês vejam lá o caderno de vocês do ano passado e deem uma lida em alguns conteúdos de história, leiam alguma coisa que vocês viram, que com certeza vai ajudar vocês nesta nova etapa, neste novo ano letivo, certo? Um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula.